Sim. Foi, curioso, porque quando eu decidi, não é, fazer essa migração para a fase para a área da aromaterapia e terapêutica, eu segui sendo convidada para eventos de toxicologia, não é? Resíduos de agrotóxicos. E aos poucos eu fui indicando, quando chegava um convite, eu fui indicando outras pessoas, e meio que dei uma negada na área da toxicologia. Então, e fui migrando para a área da aromaterapia, estudando os componentes dos óleos, estudando toda a parte da fisiologia, da farmacologia, onde é que está o princípio ativo, ele atua, por que que ele atua. E, entretanto, eu comecei a me deparar com esse avalanche de informações na internet, de concentrações muito elevadas e de como eu tinha acesso a essas publicações da toxicologia, da toxicidade, comecei a verificar que existem publicações, os cases, né, que são os casos de intoxicações por óleos essenciais. Então, isso me chamou muito a atenção, e aí eu verifiquei que a minha negação da área da toxicologia, que poderia agregar esse conhecimento em benefício de muitos. Então, mostrando, não é, a importância da diluição, a importância do uso de uma frequência, porque a intoxicação se dá de algumas formas, não é? Quando se utiliza com uma frequência muito elevada. O número de vezes da utilização de um produto num curto espaço de tempo. Porque o óleo essencial, ele penetra dentro do organismo, ele penetra sistemicamente. Então, como nós humanos não produzimos óleos essenciais, nós produzimos óleos graxos, mas óleos essenciais, terpênicos, o corpo humano não sintetiza, não produz. Então, quando esse óleo adentra o organismo humano, ele obedece uma curva que nós conhecemos, a curva das drogas farmacêuticas, não é? Então, tem uma suba e depois uma eliminação. No momento que tem essa eliminação, elimina do plasma e vai ser eliminado principalmente no nosso órgão de maior eliminação dos óleos essenciais, que são os rins, eliminando pela urina. Então, se essa frequência na utilização for um espaço de tempo muito reduzido, não dá tempo dessa eliminação, né? A outra forma é entrar em contato com uma quantidade muito grande de óleo essencial, e quando sobe essa curva de concentração plasmática no organismo humano, o organismo começa a metabolizar, e o nosso maior órgão de metabolização é o fígado, embora todas as células nós temos já um processo de metabolização. Mas 99% ele ocorre ali no fígado. Então, sim, quando me falam assim, o que é natural não faz mal, eu logo me lembro dos casos das intoxicações por drogas psicoativas. Há uma droga que ele desconecta a nossa sensação de saciedade, de sede. E a intoxicação ocorre por ingesta de água. Então, nós temos casos de letalidade, a pessoa veio a morrer após ingerir 22 litros de água. Então, vejam só, a água também, em demasia, ela causa também problemas de intoxicação. Então, indo para um lado extremo, né? Até a própria água, com 22 litros de água, em 24 horas, leva a ruptura de todo o sistema renal.
Mas, não é? Em relação aos óleos, essa parte do cheirinho, é bem importante nós sabermos que uma massagem de 10 minutos, a inalação num ambiente durante 20 minutos, se nós sairmos dali e formos ao banheiro urinar, na urina há óleo essencial. Então vejam que o óleo essencial ele traz benefícios terapêuticos, isso assim está mais, não há questionamentos sobre essa parte. Mas esses cuidados de não permanecer por mais de 1 hora, no máximo 2 horas durante um dia inteiro numa sala sendo aromatizada com óleo essencial, não utilizar o mesmo óleo por mais de 10 dias. Então, tem um creme, ou mesmo um óleo essencial diluído num óleo vegetal e vai passar nas pernas, vai passar no ventre. Não usar depois de 10 dias. Então, 2 semanas, menos, aí muda, certo? E sempre uma diluição de no máximo 1%. Então, o que é 1%? Vai ser 1 gota de óleo essencial para 10 gotas de um óleo vegetal, né? Ou 10 gotas de um creme, certo? Então, uma loção. Então, essa dependendo do óleo, claro, é um bom parâmetro. Quando utilizamos no rosto, aí diluímos mais, quase o dobro. Então, há tabelas mostrando, assim, já bem sistematizadas, mostrando essas concentrações. Então, sempre pensar da seguinte maneira: quanto maior a área do corpo humano, menor a concentração. Se, por exemplo, o interagente está com uma bursite, então, assim, só no ombro, podemos utilizar uma concentração maior, porque pouca área vai ser absorvido pela pele, só em uma área restrita. Então, nesse caso, se pode utilizar um pouco mais, até 2%, até 5%. Mas no corpo inteiro, um óleo, uma loção, um creme, sempre até 2%. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque esse óleo vai ser absorvido pelo corpo humano, esses componentes químicos estarão circulando, não é, no plasma, pela circulação sistêmica, e o organismo estará agindo para eliminá-los pela urina. E nós temos que ter este tempo, o tempo de metabolização de cada componente de um óleo essencial. Então, vocês imaginem que para cada estrutura química há uma curva de absorção e eliminação. Então, um óleo que tenha 6 componentes, nós vamos ter 6 curvas. Então, às vezes, nós misturamos, né, que são os blends da aromaterapia, sinergias, misturamos 2, 3, então não serão mais 100 componentes, serão 300 componentes. Então, assim, a aromaterapia ela tem uma amplitude muito grande e nós podemos utilizá-la, devemos utilizá-la, porque ela impede ou dificulta o adoecimento, mas temos que ter respeito. Então, quando eu falo em toxicidade, eu gosto de mostrar assim, não é medo de usar, não, mas é respeito, não é respeito, não é um cheirinho, né? Não é um cheirinho. Nós temos que ter cuidado também com as crianças, temos vários registros de crianças intoxicadas, pela boa vontade, às vezes, dos pais, os próprios pais passando, né, o óleo, porque a criança está com tosse. Então, nós temos um registro que a cada meia hora a criança era submetida a uma massagem com óleos essenciais. E aí teve uma intoxicação, certo? Então, a gente deve sempre... Na aromaterapia se tem essa máxima, né? O menos é mais.